Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da ProScout onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Hoje temos connosco um dos técnicos mais jovens e promissores do futebol brasileiro. Falamos com o professor Tiago Nunes, que levou o Atlético Paranaense à conquista da Taça Sul-Americana na época passada. Hoje em dia, o Atlético é uma das equipas mais interessantes do futebol sul-americano, não só pelas suas ideias, mas por ser muito competente em todos os momentos de jogo, especialmente no momento ofensivo. Vamos falar com o professor Tiago Nunes para perceber como é que trabalham diariamente para chegar a este nível. Olá, professor. Antes de mais, o nosso muito obrigado por participar no Scout Talks. É um privilégio enorme ter aqui o professor connosco. É um dos técnicos mais jovens e promissores do futebol brasileiro. Conquistou a Taça Sul-Americana a época passada e vamos poder falar certamente neste nosso episódio de Scout Talks sobre aquilo que tem sido o vosso trabalho no Atlético Paranaense. Muito obrigado desde já. Obrigado, Francisco. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder conversar sobre futebol, né? E muito feliz em poder compartilhar um pouco do que a gente está construindo aqui no Brasil, né? Com todo o público que segue vocês, né? Em especial o público de Portugal, onde somos co-irmãos, né? E temos um carinho e um apreço muito grande, não só pela cultura portuguesa, mas pelo futebol como um todo, que hoje é um dos futebols que mais produz, né, academicamente para o mundo todo. Muito bem. Falando aqui um pouco sobre a conquista da Taça Sul-Americana, vocês tiveram duas finais muito equilibradas com o Júnior Barranquilla. Como é que vocês prepararam essas duas finais e qual é que é o momento exato que o professor e a sua equipa técnica sentem que de facto podiam vencer a competição? Foram dois jogos com uma equipe, né, a equipe do Júnior Barranquilla, a equipe colombiana, onde tivemos desafios muito grandes pelo fato da equipe do Júnior ser uma equipe propositiva, uma equipe que jogava muito em função do controle da bola, uma equipe que tinha ideias muito claras, né, de tentar controlar o jogo pela posse, mas uma posse que desequilibrava o adversário a maior parte das vezes, e tivemos muitas dificuldades nos dois jogos. Penso que o controle emocional, o controle mental da nossa equipe, talvez por ser uma equipe um pouco mais experiente que a equipe colombiana, acabou fazendo a diferença nos detalhes finais que nos levaram ao título. Lembrando que a gente foi campeão, né, nas penalidades máximas, com 2 empates, e nas fases anteriores, né, da competição, nós até então não havíamos enfrentado nenhuma equipe com uma capacidade técnica tão grande. A maior parte das equipes que a gente havia enfrentado eram equipes reativas, equipes com marcações muito duras, que jogavam muito em função das ligações diretas, a disputa de primeira e segunda bola, muitas equipes jogando com 4 atacantes em cima da nossa linha defensiva, e um jogo muito direto. Então, a preparação até a chegada desse jogo foi um pouco diferente, nos causou um pouco de dificuldade, como eu já falei, mas sem tentar fugir da nossa característica, que é de ser também uma equipe técnica, uma equipe que constrói o jogo através das aproximações, da superioridade numérica ou da igualdade numérica, muitas vezes, na chegada do último terço. A gente conseguiu, né, fazer jogos equilibrados, e aí, como já mencionei, penso que o equilíbrio emocional, né, para o jogo final, o equilíbrio emocional para a disputa de pênaltis acabou fazendo a diferença para que a nossa equipe se tornasse campeã. Muito bem. Já lá vamos falar sobre o vosso estilo de jogo, aquilo que vos identifica, mas eu também tive a oportunidade de dizer que o Tiago é um dos técnicos mais jovens e promissores do futebol brasileiro, tem 39 anos. Como é que lida com esta questão de ser um técnico muito jovem? Como é que vê essa influência no balneário, na comunicação social e até mesmo na forma como os outros técnicos o veem? Eu não sinto muita diferença no momento, porque eu comecei, né, a minha carreira como preparador físico no ano de 2001, né, já direto em equipes profissionais, equipes menores aqui do estado do Rio Grande do Sul, estado onde eu sou nascido. E durante toda a minha trajetória como profissional, tanto como preparador físico e depois como treinador, a maior parte das vezes eu tive a mesma idade ou fui mais jovem que os atletas que trabalhei. Então acabou sendo algo natural, né? Nunca coloquei barreiras à frente disso, né? Sempre tive boa aceitação, porque sempre tive uma relação muito honesta, muito transparente com os atletas. Tenho certeza que o fato de ter iniciado direto na categoria profissional acabou atrapalhando um pouco
a minha trajetória no sentido de conseguir chegar no topo, talvez até mais cedo, porque ao mesmo tempo que eu iniciei direto com atletas mais velhos, penso que tenha me faltado um pouco de embasamento teórico para que eu pudesse ter uma condição melhor de passar as informações para os jogadores que até então trabalhavam. Mas acabei corrigindo isso, né, no ano de 2013, onde depois de quase 13 anos trabalhando com atletas profissionais, vinha trabalhar nas categorias de formação e penso que tenha qualificado muito, né, toda a minha carreira, passando pelas categorias sub-15, sub-17, sub-19 e voltando efetivamente à equipe principal. Então, nunca senti barreiras, não tenho essa dificuldade, pelo fato de ter trabalhado desde muito cedo com atletas mais velhos do que eu e acabei me condicionando a achar isso um fato natural. Muito bem. O Tiago também já falou sobre um pouco o futebol português e a aprendizagem que pode-se tirar daí, mas queríamos saber quais é que são as suas referências enquanto treinadores e enquanto equipas, modelo, aquilo que o Tiago procura mais para definir o seu modelo de jogo, quais é que são as suas bases em termos de ideias, aquilo que gosta mais de ver e os treinadores que o identificam mais. Eu penso que o treinador ele tem que ser um profissional capacitado a atuar em diversos cenários, né? Como eu já mencionei, eu passei por diversas divisões e idades do futebol brasileiro e isso me obrigou a ter um nível de adaptação muito grande às circunstâncias que enfrentava. Ou seja, trabalhei em clubes muito pequenos, onde enfrentava clubes maiores e que não tinha qualidade individual e estrutura muitas vezes para competir no mesmo nível. E tinha que propor um jogo um pouco mais reativo, um jogo mais de transição, um jogo mais de força, muitas vezes um jogo mais de encaixe individual na sua marcação. Depois trabalhei em equipes um pouco maiores, equipes melhores com mais qualidade, e que foi me oportunizado a ter um jogo mais de imposição técnica, e a exigência era para isso, um jogo mais técnico, de mais proposição. E penso que o treinador ele tem que ser capaz de atuar nos diversos cenários. Acredito ser até um pouco egoísta da parte do treinador quando ele pensa que ou imagina que só existe uma maneira de jogar, a maneira que mais lhe agrada. Porque muitas vezes encontramos cenários diferentes, com clubes diferentes, com jogadores diferentes, com culturas de futebol diferentes em função da história do clube que estamos. E aí nós temos que dar a resposta imediata para isso. E muitas vezes não podemos escolher o melhor projeto. Então, penso que o treinador completo é aquele que sabe atuar em todos os cenários com os diversos tipos de jogadores. Falo isso porque as minhas principais influências como treinadores são os treinadores com quem trabalhei. Primeiro como preparador físico, treinadores muito desconhecidos do cenário nacional e mundial. Mais de 20 treinadores, né, que me ajudaram muito na minha formação técnica e principalmente na minha formação como gestor. Lógico que tenho as referências dos treinadores internacionais, treinadores muito conhecidos, mas são aqueles que não aparecem, aqueles que eu trabalhei diretamente juntos, que fizeram da minha formação, né, o que eu sou hoje, e tento representar com fidelidade os valores que aprendi com eles e que tenho tentado contribuir com a formação dos meus jogadores. Muito bem, isso é uma questão muito pertinente, muito interessante, porque hoje em dia ainda existe muito essa discussão de que só existe um caminho para chegar à vitória, que é jogar, é tomar a iniciativa, mas as pessoas também por vezes esquecem-se que nem sempre os contextos são iguais, nem sempre temos os mesmos jogadores à disposição, os jogadores se calhar não encaixam naquilo que é a ideia de um jogo propositivo, um jogo a tomar a iniciativa desde trás, e isso faz toda a diferença depois na forma como as equipas técnicas preparam as suas equipas. No momento que nós passamos a enxergar o jogo de futebol como um jogo desportivo, a exemplo de outras modalidades desportivas de enfrentamento, como o handebol, como basquetebol, como rugby, como futebol americano, como outros esportes coletivos e que tem enfrentamento de ataque com defesa, a gente entende que o jogo tem o propósito de você vencer ou perder, ou empatar, né, que são os resultados que são possíveis no futebol. Se você, sem deixar de lado a emoção, o que você mais gosta de fazer, mas se você entende que é um jogo desportivo, você já quebra alguns paradigmas. O primeiro é que exista um modelo certo de ganhar ou de perder, né? Ou errado de perder. Então, você acaba entendendo que os caminhos para a vitória são diversos, os caminhos que você vai construir a sua maneira de jogar podem ser, né, de inúmeras maneiras,
E você não fica refém, né, efetivamente, de uma única maneira de jogar. Penso muitas vezes que os treinadores são um pouco egoístas quando colocam as suas preferências à frente das preferências dos próprios jogadores, quando colocam as suas preferências acima das preferências do clube e da tradição da instituição. Então, também os próprios clubes têm uma parcela de responsabilidade grande nisso, ao escolherem os profissionais que vão trabalhar, e muitas vezes pela falta de perfil e de respeito à própria história do clube. Então, tanto os treinadores como dirigentes, a gente tem que ter uma relação muito clara que trabalhamos para o clube e trabalhamos para os atletas. Né? Então, Claro. muitas vezes temos que entender como os atletas se sentem mais confortáveis, se sentem melhores, compartilhar com eles as ideias para que possamos encontrar um modelo coletivo. E se tivermos a sorte de uma geração de atletas que se encaixe, que as coisas andem bem, consequentemente estaremos mais próximos de sermos campeões ou de conquistas e títulos. Muito bem. Então podemos dizer que o modelo coletivo do Atlético Paranaense neste momento é fruto, é consequência da qualidade individual que existe dos jogadores, ou seja, o Tiago e a sua equipa técnica olharam para os jogadores, analisaram e perceberam que era o estilo de jogo de posse de bola, de futebol, de ter iniciativa que encaixava melhor dentro das características dos vossos jogadores. Aí que a gente começa a falar em termos de planejamento, porque o Atlético Paranaense é uma equipe que se propôs a jogar dessa maneira, antes mesmo da minha chegada. Isso começou, né, com a contratação primeiro do professor Miguel Ángel Portugal, treinador espanhol, que hoje dirige a equipe do George Wilstermann da Bolívia. Ele foi o primeiro a vir ao clube com uma ideia de quebra de paradigma. A partir daí tivemos um outro pilar importante, que foi o professor Paulo Autuori, que trabalhou muito tempo em Portugal também, que foi um profissional que conseguiu operacionalizar de maneira mais eficaz essa questão do jogo mais propositivo. Após isso, né, esses dois pilares, a própria chegada de Fernando Diniz, que foi um encontro do que Paulo já vinha fazendo, né, e não conseguiu ter os resultados, mas também deu a sua contribuição nas ideias de jogo propositivas. E eu acabo chegando no ano passado, né, chego na verdade há 2 anos atrás na categoria sub-20, com uma ideia de jogo já implementada em todo o clube. Então, era uma ideia que já estava presente e muitos dos atletas que estavam aqui no clube já haviam sido contratados pensando nesse perfil e modelo de jogo. Então, todas essas ações contribuíram para que a gente pudesse hoje, sim, ter um jogo técnico, um jogo propositivo, um jogo onde tentamos ser protagonistas através do controle da bola, mas é um processo que já vem de algum tempo e, lógico, a cada temporada, a cada época, a gente acaba pensando como perdemos muitos jogadores a cada janela, a cada época, temos que contratar jogadores com perfis parecidos e aí sim olhar para a característica individual e ver como eles se enquadram nas questões coletivas que o clube já tem como cultura hoje instituídos e que tem tido grande sucesso. Muito bem. Então, e para quem não conhece em detalhe o estilo de jogo do Atlético Paranaense, como é que o Tiago caracteriza a vossa ideia de jogo, o vosso estilo de jogo? Como identidade, somos uma equipe que tenta ter uma posse de bola objetiva, onde tentamos fazer uma construção com aproximações curtas do nosso campo de defesa até o campo de ataque, tentando deixar o mais rápido possível linhas defensivas do adversário para trás, rompendo os espaços e finalizando de maneira muito rápida. Não usando a posse pela posse, não a posse como um fim, mas a posse como um meio. Essa tem sido nossa identidade ofensiva. Defensivamente, uma equipe que tenta recuperar a bola o mais rápido possível, naturalmente pelas aproximações causadas pela parte ofensiva, já temos um pós-perda muito agressivo. E quando é organização defensiva, uma marcação zona, né, a marcação mais posicional, a marcação mais setorizada, mas sendo uma marcação zonal agressiva, pressionante, induzindo o adversário ao erro a maior parte das vezes, para que possamos, né, recuperar o mais rápido possível a bola e mais uma vez tentarmos atacar. De maneira simples e objetiva, é isso que tentamos fazer. Muito bem, e é um excelente resumo e aquilo que nós também conhecemos do Atlético Paranaense é exatamente isso, é uma equipa muito interessante do ponto de vista ofensivo e defensivo, uma equipa muito completa em todos os momentos de jogo. Há uma particularidade que é a dinâmica do terceiro homem a sair deste trás. Vocês juntam, deixem um dos meias, um dos volantes defensivos
neste caso o Camacho, digamos assim, para junto do Tiago Heleno e do Léo Pereira, e depois acabam por projetar os dois laterais, o Renan na esquerda, o Jonathan na direita, e depois os dois extremos por dentro. O que é que vocês procuram trabalhar? É a questão da superioridade numérica, tentar atrair o adversário para fazer pressão e criar espaços depois no meio campo adversário para os dois laterais receberem e progredirem. Qual é que é a vossa ideia quando procuram esta dinâmica? A ideia dessa saída mais volpiana, como a gente acaba chamando um pouco aqui na Sul América, principalmente para que possamos ter repertório de construção ofensiva em segunda fase ou primeira fase de construção, mas em segunda fase, principalmente porque em primeira fase ainda utilizamos o goleiro como esse terceiro homem, e ganhamos um jogador mais adiantado no meio, que hoje você citou muito bem, o Camacho. Esse homem que faz esse papel da entrada e saída é um jogador que tem que ter uma interpretação do jogo muito eficaz, ele tem que entender por que descer e por que subir, né? Principalmente buscando a superioridade numérica na primeira fase. Quando encontramos equipes muito fechadas pelo eixo central, conseguimos adiantar um pouco mais na amplitude os laterais, sem perder o jogo interior com os extremos, e aí conseguimos mantermos uma equipe equilibrada com profundidade. Mas para que isso funcione, temos que ter zagueiros com boa saída, zagueiros que façam muito bem o homem livre, que tenham condução de bola e tenham coragem para entrar no campo adversário. Quando pegamos equipes que têm uma capacidade de marcação mais individualizada, muitas vezes mantemos esse primeiro jogador mais adiantado entre o meio-campo, para que possamos baixar um pouco mais laterais, para que possamos abrir um pouco mais a linha defensiva do adversário, principalmente adversários que marcam têm uma marcação mais zonal. E aí usamos mais os nossos médios, os nossos meias, o espaço entre linhas para chegar no último terço. Então essas variações, elas se enquadram muito da interpretação do jogo durante o próprio jogo, né? Lógico que temos informações prévias de como vamos enfrentar os adversários, qual que é a ideia inicial, mas termos a ideia de trocas posicionais. As trocas posicionais no decorrer do jogo é a base de tudo. E principalmente atletas que consigam interpretar o tempo certo de executar essas trocas posicionais. Se estamos fazendo uma rodagem com 3, estamos tendo sucesso, permanecemos fazendo. Se não estamos tendo sucesso, criamos outro tipo de repertório, outro tipo de movimentação para tentar encontrar um novo caminho. Então, não ficar preso a uma ideia só. Hoje nós temos em torno de 7 jogadores dentro do campo que são móveis e 3 jogadores que são mais pilares estáticos que demarcam posicionamentos para que os outros possam se mover. Então essa é uma ideia central que nos move, a ideia da rodagem do primeiro volante ou do jogador de primeira saída entre a entrada para a linha de 3 e adiantando-se como jogador de meio campo. E é precisamente isso que, na nossa opinião, torna a equipa do Atlético muito interessante, que é essa versatilidade de todos os jogadores, de poderem jogar de formas diferentes, consoante aquilo que o próprio contexto do jogo vos oferece. O que é que neste momento estamos a iniciamos há pouco tempo a nova temporada? O que é que o Tiago considera que é o ponto mais forte da sua equipa neste momento, a nível de momento de jogo, e aquele que acredita que ainda precisam de crescer ao longo da temporada para os desafios deste ano? Penso que o que nós temos de mais forte hoje é a capacidade de finalizar. A nossa equipe é uma equipe que conseguiu, desde o ano passado, aumentar muito o seu volume de finalizações com os adversários, principalmente porque entendemos que no momento que rompemos a primeira linha defensiva do adversário, que entramos em igualdade numérica no campo adversário, temos que finalizar a jogada o mais rápido possível. Esse volume de finalizações nos trouxe um número de gols maior, nos trouxe a oportunidade de deixarmos o adversário cada vez mais desconfortável, pois temos repertório de bolas cruzadas da linha lateral, temos repertório de chutes de fora de área, temos repertório de bolas infiltradas pelo eixo central. Isso nos torna uma equipe muito agressiva. Temos que melhorar, sim, por ser uma equipe tão agressiva, principalmente o nosso equilíbrio defensivo ainda. Somos uma equipe, às vezes, que atacamos com muitos jogadores e quando enfrentamos equipes que se propõem a marcar com menos atletas, com 7, com 8, com 6, muitas vezes, deixando 3 ou 4 jogadores para transição, aí nos causa um pouco de dificuldade. Ainda em organização defensiva, somos uma equipe que tem uma ideia central de jogo, um modelo de marcação zonal, um bloco compactado, mas podemos ainda ser um pouco mais agressivos e interpretar melhor os indicadores de subida. Então são detalhes que a gente tem potencial de melhora e possivelmente com o número de jogos que teremos pela temporada, pela época ainda, iremos atingir um nível
de excelência, né? Espero que possamos atingir um nível de excelência maior lá pela metade do ano. Muito bem. O Tiago falou aqui sobre a questão da finalização. Vocês o ano passado tinham o Pablo, que foi um dos destaques do Atlético, e o próprio professor disse que ele era um jogador especial pela sua inteligência tática, podia jogar como um centroavante mais fixo, mas também podia vir buscar a bola mais atrás e deambular nos corredores. Ele acabou por sair para o São Paulo, foi a transferência mais cara do futebol brasileiro, salvo erro, e a mais cara do São Paulo. Vocês depois contrataram o argentino Marco Ruben. O que é que vocês identificaram no Marco que pudesse suprimir a saída do Pablo? Como é que fizeram essa seleção do jogador a substituir um atleta tão importante como era o Pablo na vossa ideia de jogo? Primeiro que o Pablo e o Marco, eles têm características emocionais muito diferentes um do outro. O Pablo, por natureza, é um jogador muito impaciente, é um jogador muito ativo que não consegue ficar posicionado muito tempo numa região de campo, né, específica, como um central, como um jogador mais adiantado. Ele tem na sua personalidade essa questão do movimento, de não ficar preso a um setor de campo. Então nós tentávamos sempre potencializar o que ele tem de bom, justamente porque ele pudesse ter a alegria de jogar e se sentir confortável dentro do campo. E lógico, né, aí teríamos times que construíam outros tipos de compensações para os momentos que ele estava fora da área. O Marco já é uma característica de um jogador que tem mais paciência, um jogador que espera mais o momento certo da finalização. Principalmente pela sua idade, sua maturidade, sua trajetória, sua carreira, que já passou por muitos clubes e sabe que muitas vezes não tem por que o centroavante sair tanto do eixo central para desgastar, para abrir tantos espaços, a menos que por questões táticas e estratégicas sejam necessárias. Identificamos o Marco um jogador com uma capacidade de finalização, um jogador que erra poucos gols, um jogador que aproveita a maior parte das chances, o atleta com essa maturidade para as competições internacionais que teríamos para esse ano, um atleta que pela nossa ideia de jogo, poderíamos tentar potencializar o que ele tem de bom, que é essa questão da finalização, e principalmente por um perfil, né, um perfil de um jogador maduro, um jogador que poderia servir também de exemplo para os jogadores mais jovens da nossa formação. Então são todos fatores que contribuíram, né, para a chegada do Marco, e taticamente essa diferença entre o Pablo e o Marco exigem as compensações, as mudanças dos demais atletas, o casamento das características para que possam ser complementares e não concorrentes, e esse tem sido o nosso maior desafio para que a gente possa sempre colocar e explorar o que ele tem de melhor. Excelente justificação. Falou sobre o Marco ser um atleta experiente, mas no vosso plantel também tem um meia muito experiente e conhecido do futebol português, que é o Lúcio Gonzalez. Qual é que é a importância de ter um atleta como o Lúcio no balneário a nível de liderança e experiência para os mais jovens? O Lúcio é um segundo treinador. Né? Ele representa muito bem o treinador dentro do balneário, do vestiário. Ele tem uma capacidade de liderança, muitas vezes não pela fala, não pelo grito, mas pelo exemplo. É um profissional exemplar que tem fome, né? Tem a vontade de vencer sempre, luta pela glória, por marcar o seu nome ainda na história do clube, por conquistas. E quando você tem um atleta com essa capacidade de liderança, com essa capacidade de exemplo, e que tanto estando a jogar como estando no banco de reservas, ele mantém a mesma postura, serve de exemplo para todos e ajuda muito na gestão, né, do ambiente, pois se você deixa o Lúcio Gonzalez no banco de reservas e ele entra no segundo tempo com uma fome, com a vontade de contribuir e muda o jogo, o que sobra para os demais que estão ainda iniciando a sua carreira ou que não têm a bagagem e a história vitoriosa que ele tem. Então hoje a história do Lúcio se confunde um pouco com a história do Atlético, identificado com a torcida, o capitão da equipe e um dos pilares fundamentais para que todo esse projeto tenha sucesso. Excelente. Falando agora um pouco sobre dois jovens, o Renan e o Bruno Guimarães, são dois jovens com enorme potencial, têm atraído o interesse de vários clubes. Como é que o professor e a sua equipa técnica preparam o time, sabendo que existe a possibilidade de perder estes dois jogadores, que são dos jogadores mais utilizados, e que futuro é que perspectiva para estes dois jovens? Vou iniciar falando sobre o Renan, que é o lateral esquerdo.
O Renan ele tem uma característica, uma história muito especial com o clube, porque ele chega ao Atlético Paranaense com 13 para 14 anos, então ele tem toda uma formação dentro do próprio clube. Ele cresceu aqui recebendo muitas informações táticas, sendo potencializado, né, muitas vezes como um jogador a jogar na linha da frente, como um meio ofensivo, um atacante, passando muitas vezes para a linha de trás. Tem questões que são que são dom, né, que é algo que é dele, que é nato, que veio com ele desde sempre, que é a capacidade técnica de resolução dos problemas do jogo com improviso. Tem questões que são da personalidade dele, um jogador que tem emoção no que faz, se sente bem, sofre e fica alegre, né, com os momentos que passa dentro do clube. E isso gera uma energia positiva para que ele possa desempenhar o seu futebol com uma maestria gigantesca. É um jogador que tem no seu DNA ser um jogador ofensivo, tem cada vez mais sido um jogador decisivo no último terço, e isso tem chamado muita atenção do cenário mundial, e não tenho dúvidas que será um jogador da seleção brasileira em pouco tempo. O Bruno chegou ao clube no período de 2017, não jogou, veio direto para a equipe principal. Em 2018 ele participou junto comigo da equipe B, da equipe de aspirantes, onde fomos campeões da equipe do estadual aqui, que se disputa na primeira parte do ano. Uhum. Um jogador que tecnicamente ainda tinha algumas dificuldades, principalmente na batida das bolas longas, na identificação da troca de lado com a bola mais viajada na diagonal, algumas dificuldades técnicas na fase defensiva, mas com uma capacidade de jogar pressionado, e pressionar não só pelo adversário, mas pressionar em ambientes pressionados fora do comum. É um jogador que se sente muito à vontade no ambiente de estresse, é um atleta que tem uma identidade, consegue identificar os espaços vazios e uma capacidade de se posicionar no campo como poucos vi, e isso faz com que ele sempre tenha a oportunidade de receber a bola com menos pressão, ele sempre tem a oportunidade de receber a bola em momentos onde ele pode ser decisivo, e a coragem que tem para jogar é fantástica. Muitas vezes alguns detalhes técnicos que passam despercebidos porque ele tem uma capacidade de imposição técnica e de personalidade muito grande que fazem a diferença para ele estar vivendo esse momento. Muito bem. A nível de treino, de metodologia de treino, a ideia que ainda existe é que a grande preponderância do Brasil a nível de treino ainda é muito o trabalho de ginásio, sem bola, trabalho muito analítico. O que é que vocês fazem, o que é que vocês procuram nos vossos treinos, os aspectos que procuram mais trabalhar? É um treino muito mais ligado à relação com a bola, replicar aquilo que acontece nos momentos de jogo e em grande competição. Como é que são os vossos treinos? Nossa referência maior para a construção dos treinamentos é a nossa ideia central de jogo, como queremos jogar. Então, o nosso modelo de jogo, o modelo institucional que hoje existe no clube, é o balizador para que nós possamos aplicar as atividades para que se vá ao encontro o mais rápido possível das ideias que temos, tanto defensivas como ofensivas. Usamos pouquíssimas sessões ou quase nenhuma sessão, né, de treinamento sem a presença da bola. Algumas sessões complementares, vamos à academia, ao ginásio, né, principalmente para o trabalho de força, mas muito de forma complementar e a busca de prevenção de lesões. Temos uma ideia aqui de divisão de sessões de treinamento, ou melhor, da estruturação dos tipos das atividades em atividades analíticas, atividades comportamentais, que vão muito ao encontro de atividades que buscamos os comportamentos que queremos, ou seja, agressividade, pós-perda, manutenção de posse de bola, atividades a maior parte das vezes aposicionais, para que possamos fazer com que o jogador tenha a tomada de decisão no espaço caótico, no espaço do caos do jogo. Atividades mais específicas, que usamos faixas específicas do campo para trabalhar, onde usamos uma parcela do grupo, e as atividades mais estratégicas, né, que aí sim utilizamos para abordagens mais voltadas para o jogo e para o próximo jogo. Isso tudo construído e colocado dentro de uma semana, né, no microciclo, e normalmente as cargas e as atividades são desenvolvidas muito pensando no próximo adversário, no próximo jogo, e também no que temos que melhorar do último jogo, do último enfrentamento, e indo ao encontro da nossa maneira de jogar. Então é tudo um trabalho muito sistêmico, muito integrado,
voltado efetivamente para nossas ideias centrais, as ideias institucionais de como o Atlético Paranaense quer jogar. Isso leva-nos à nossa próxima questão, que era essencialmente sobre isso. Qual é que é a importância do trabalho da análise dos vossos adversários e como é que depois vocês trabalham com a informação que recebem na semana de trabalho para preparar o jogo? Nós damos atenção ao nosso adversário, né? Porque como qualquer jogo estratégico, temos que conhecer o que o adversário tem de pontos fortes e pontos débeis, pontos fracos, para que possamos tirar proveito. Mas a nossa ênfase maior ela é sempre nas correções da nossa própria equipe. As correções do último jogo, as correções técnicas ainda individuais. Do ano passado para cá, através do nosso departamento de análise, eu pedi que dessemos mais ênfase em ações individuais dos atletas, que tivéssemos uma amostragem maior do que nossos atletas estão construindo dentro do jogo, o número de ações ofensivas, defensivas, o percentual de sucesso que tem nessas ações, para que também possamos entender, muitas vezes, porque o modelo coletivo não funciona através da individualidade ou do casamento das individualidades em algum setor. Como fazemos isso? Operacionalizamos pegando as imagens do adversário, do próximo jogo, com correções do jogo anterior, coisas que vão muito próximas do que temos que melhorar e o que temos que ter atenção para o próximo jogo. Tanto ações a tirar proveito, como ações que temos que ter mais atenção para não sofrermos. O nosso departamento de análise é um departamento muito integrado ao nosso dia a dia. Os analistas estão no campo conosco, não só filmando, operacionalizando, mas também participando da sessão de treino, muitas vezes na aplicação da atividade. Isso faz com que eles tenham uma interpretação melhor do que nós queremos em termos de informação para os jogadores. Uma das preocupações que tenho é que todos tenham autonomia, né, para também chamar o atleta muitas vezes para passar a informação. Isso também facilita muito da gestão e não sobrecarrega a figura do treinador. Então esse trabalho integrado a gente usa de maneira constante, contínua, com aplicações individuais aos atletas, coletivas, e uma preocupação sim com o adversário, mas menor. A nossa preocupação maior acaba sendo com nós mesmos. Excelente visão, aquela que vocês têm no vosso clube. Em relação ao departamento de scouting, já falámos também aqui na estrutura de análise e do departamento de inteligência, nós também conhecemos bem a vossa estrutura, trocamos muitas informações com alguns elementos da vossa estrutura, mas queríamos que o Tiago nos explicasse melhor o processo a nível de scouting e o processo de recrutamento. Vocês dão mais prioridade ao jogador brasileiro ou também procuram jogadores estrangeiros que possam, se virem que não existe um jogador brasileiro que cumpra os requisitos que vocês pretendem, se olham para o mercado estrangeiro e se sim, quais é que são os principais mercados onde vocês apostam? O Atlético Paranaense é uma equipe essencialmente formadora. Então a nossa captação, a nossa busca, normalmente são para atletas jovens, né? Sub-15, sub-17, alguns momentos sub-19, e pontualmente jogadores para a categoria, para o time B, ou jogadores, né, que estejam praticamente prontos. O Atlético Paranaense não é uma equipe que tem a capacidade financeira de equipes como Palmeiras, Flamengo, que hoje estão no cenário brasileiro aqui, consegue contratar jogadores prontos, jogadores de alto grau técnico, reconhecidamente jogadores muito, muito técnicos ou com uma característica particular. Então sim, temos que buscar em todo o mundo atletas que tenham a característica que gostaríamos. E isso é um trabalho difícil porque cada vez mais os atletas estão sendo monitorados hoje, principalmente atletas que estão jogando profissionalmente nas divisões principais dos seus países, quase sempre estão monitorados por grandes clubes. Então a nossa concorrência é uma concorrência que é difícil. E o nosso departamento tem um papel fundamental, tem um grupo muito qualificado, capitaneado pelo Giovanni, que é o nosso coordenador do departamento, na busca em atletas sul-americanos, atletas que estejam jogando, atletas brasileiros muitas vezes que estejam jogando também já na Europa, que saíram muito cedo daqui. A nossa legislação aqui não permite muitos atletas estrangeiros, então nós temos uma dificuldade, que é no máximo 5 atletas estrangeiros que podem fazer parte do nosso elenco principal. Então, temos que ter um olhar primeiro para jogadores brasileiros. Mas a ideia, sim, é que haja um monitoramento, mas muito focado nas características que vão ao encontro da nossa maneira de jogar. Hoje, essa questão que o nosso departamento de análise está levantando
das características estatísticas individuais dos jogadores, também estamos tentando construir junto com o departamento de scouting, para que facilite também o olhar, não só o olhar qualitativo do nosso grupo de scouting, mas também quantitativo, para que esse atleta ele venha para cá e tenha uma chance maior de dar certo, se adaptar à maneira que queremos jogar. Sem falar, lógico, que existe uma questão emocional e de experiência que muitas vezes não controlamos. Por mais que o atleta tenha característica técnica, contemple questões estatísticas que gostaríamos, tem questões de maturidade emocionais que levamos em consideração, pois se tratando de um clube formador como o Atlético, temos que pensar muito no perfil profissional e comportamental dos jogadores para que possam vir. Muito bem. Voltando aqui um pouco à questão do treino, gostaríamos de saber que estímulos competitivos é que o professor e a sua equipe técnica dão à equipa nesta altura da temporada. Isto porquê? Porque nós vemos os outros times a jogarem o estadual numa fase inicial da temporada, mas como se fosse um género de pré-temporada. Mas o Atlético Paranaense não faz isso. Coloca a equipa B, uma equipa de aspirantes, uma equipa de sub-23, onde o próprio Tiago orientou o ano passado, a disputar o estadual. E a equipa principal neste momento treina e joga a Libertadores. Como é que em termos de estímulos competitivos, conseguem preparar a equipa para depois, em alta competição na Libertadores, dar uma boa resposta, como aquela que têm vindo a fazer? E como é que trabalham em termos físicos e mentalmente esta questão? Essa é uma das dificuldades que nós temos, né, em função de um tempo maior de preparação, porque nesse momento no futebol brasileiro as grandes equipes estão todas jogando, com exceção do Atlético, como você bem falou. Então, para que possamos ter jogos de bom nível, jogos de bom nível é muito difícil. E aí, naturalmente, o atleta não se mobiliza e o grau de atenção para os treinamentos, sem um objetivo claro, sem a pressão pela competição, acaba caindo um pouco. Tentamos diminuir esses problemas fazendo amistosos, muitas vezes com equipes que não são nas primeiras ligas, equipes, né, que vêm do futebol paraguaio, futebol uruguaio, que não são as suas principais equipes. Algumas equipes aqui da segunda liga ou da Série B do Campeonato Brasileiro, para tentar manter os atletas mobilizados e implementando as ideias que queremos. Porque por mais que tenhamos características de treinamento muito direcionadas para a maneira de jogar, é o próprio jogo que nos mostra o caminho do que direcionarmos, do que temos que treinar novamente, do que temos que dar mais ênfase ou que podemos trabalhar com menos ênfase. Então essa sim é uma das dificuldades. Quando não temos jogo, utilizamos sempre a semana formal como um referencial, e aí o último dia da semana como o dia de maior carga, representando ou tentando representar atividades que fisiologicamente causem a carga do jogo. Mentalmente é mais difícil, porque o jogo tem uma característica única e particular, que não temos como representar somente com os trabalhos que implementamos durante a semana, mas aí, em todas as atividades, procuramos fomentar muito a competitividade com placares, com jogos, com regras que desafiam os atletas a competirem entre si. Tentamos estabelecer um ranking também semanal de competitividade, onde uma equipe, ou mantemos muitas vezes as mesmas equipes durante a semana, para que eles possam competir toda semana entre si, e aí ao término da semana temos uma equipe vencedora, ou grupos vencedores sobre os seus adversários, criando a competição, né, dentro das ideias que possamos, de maneira saudável, lógico, gerar esse ambiente de competir. Mas é muito difícil sem a presença do jogo formal. Claro. Mas ao final de contas vocês estão a fazer uma época estrondosa na Libertadores, e o Tiago, na sua página oficial no Facebook, disse mesmo que era um sentimento de dever cumprido, depois de conseguirem conquistar 3 vitórias em casa. Ganharam 4-0 ao Jorge Wilstermann, 3-0 ao Boca Juniors e 1-0 ao Tolima. Neste momento estão no primeiro lugar com 9 pontos, mais 2 com o Boca. Esperavam este início da fase de grupos. Estas 3 vitórias em casa eram um objetivo interno que a vossa comissão técnica identificou. Como é que têm sido as expectativas até ao momento em torno da Libertadores? A gente, com esse tempo maior de preparação, né, tivemos a preocupação de como estaríamos para iniciar a competição.
uma competição onde enfrentaríamos adversários que já vinham numa sequência longa de mais jogos. Por exemplo, na nossa estreia contra o Tolima na Colômbia, o Tolima já havia jogado mais de 12 partidas na temporada, nós estávamos jogando a nossa primeira partida oficial em competição. Então tivemos dificuldade para entender o ritmo da competição. Um jogo muito duro, muito físico. Fomos derrotados por 1-0. A partir daí tivemos uma semana cheia e isso ligou um sinal de alerta e a necessidade da vitória em casa. E aí tivemos 3 jogos seguidos em casa e o comprometimento interno era assim de fazermos 9 pontos, porque num torneio onde são apenas 4 equipes na chave, você tem que fazer a pontuação em casa para tentar classificar entre os 2 primeiros. E aí conseguimos, e sim, aí esse foi o sentimento de dever cumprido com as 3 vitórias em casa. Ainda precisamos 1 ponto nas 2 próximas partidas para classificar. Mas é uma competição muito dura, porque são poucos jogos, né? E se conseguirmos passar a segunda fase, já muda a característica para uma competição de mata-mata, de 2 jogos de enfrentamento olímpico. E aí as características dos fatores locais aqui na Sul-América fazem muita diferença. Então temos muita esperança no que estamos fazendo, mas sabemos que teremos dificuldades pela característica da competição e pelo nosso calendário, que a partir da próxima semana ele fica muito intenso, pois iremos iniciar não só continuar a disputa da Libertadores, mas iremos iniciar a disputa do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e também teremos nesse período a disputa da final da Recopa Sul-Americana, que jogaremos 2 jogos com o River Plate por essa conquista. Então até dia 14 de junho, quando inicia a Copa América aqui, que teremos uma pausa de um pouco mais de 1 mês, teremos aí um calendário muito intenso e teremos que ter uma capacidade de jogar pressionados e com um desgaste físico maior. E era precisamente aí que nós íamos chegar à questão da Recopa Sul-Americana, que vocês vão jogar 2 partidas contra o River, para perceber se vocês já estão a preparar esses desafios e se o jogo contra o Boca serviu para desde já começar a preparar o contexto e a dificuldade destas 2 finais contra o River. O River ganhou, venceu a Libertadores o ano passado, vocês venceram a Copa Sul-Americana. Como é que já estão a preparar e a olhar para esses 2 desafios? O jogo contra o Boca foi um jogo mágico, numa noite especial, onde as coisas aconteceram de maneira muito positiva para nós. E nós tínhamos muita preocupação em efetivamente saber, no nível sul-americano, em que patamar nos encontrávamos naquele momento. A vitória de 3-0 contra o Boca, que é uma equipe mundialmente conhecida, nos trouxe um nível de confiança muito alto e a crença de que podemos sim vencer a qualquer equipe, desde que estejamos num dia muito bom mentalmente, fisicamente frescos, e aí possamos praticar o melhor futebol. A equipe do River Plate é uma equipe que vem conquistando vários títulos nas últimas temporadas, e hoje, né, pela nossa avaliação, é a equipe mais agressiva do futebol sul-americano. Agressiva em termos de pressão à bola, de pós-perda, de jogo vertical. É um jogo que tenta ter o controle da posse a todo instante, mas uma posse muito focada em chegar rapidamente ao gol do adversário também. Então, certamente é um jogo que, para que possamos conquistar essa competição, esses 2 jogos teremos que estar num nível físico e mental muito, muito grande. Temos sim a esperança, a expectativa que possamos ser campeões, mas é uma equipe que vem muito entrosada, a equipe do River, muito forte fisicamente e muito agressiva, né, na sua marcação. Então teremos que ter 2 jogos aí praticamente perfeitos, em meio já a uma temporada de muitos jogos, para conseguirmos essa conquista. Mas uma esperança sim que possamos ganhar. E nós deste lado também vamos estar a torcer por vocês. O Atlético está na final do estadual, do Paranaense, mas como já falámos, a equipa apresenta um plantel sub-23, onde o Tiago também comandou no início da época passada. Qual é que é a principal vantagem desta estratégia em relação aos demais clubes brasileiros? Como é que é feita a ligação entre o plantel que disputa o estadual e o plantel principal, a relação entre as duas comissões técnicas? E quais é que são os jogadores do Sub-23 que podemos vir a ver na equipa principal no decorrer desta temporada? Esse projeto é um projeto que, diferente das demais equipes do futebol brasileiro, ele tem o principal foco em formar atletas, em acelerar o processo de maturação de atletas jovens.
expor esses atletas mais jovens ao enfrentamento contra jogadores de mais idade, de mais peso, de mais maturação, de mais experiência, jogadores que já estão no futebol profissional há mais tempo. E ao mesmo tempo colocar os jogadores jovens à frente da nossa torcida, a exposição, né, do cenário de jogar uma competição profissional e pressionados pela imprensa, pela torcida, pelo fato de jogar na equipe principal. Então é uma relação que nós só vemos como positivo até o momento, porque muitos atletas que estão conosco hoje, né, alguns titulares, como exemplo do Renan Lodge, Bruno Guimarães, Léo Pereira, eles passaram por esse processo no ano passado e anos anteriores. Então é algo que a gente trata com muito carinho aqui. E isso só acontece porque existe uma preocupação institucional, né, em proteger esse projeto e não dar tanta atenção para o resultado de ser campeão ou não, por mais que exista uma cobrança muito grande no futebol brasileiro porque você vença o estadual, ainda mais o Atlético, que é uma equipe do estado do Paraná, a principal equipe do estado do Paraná. E mesmo contra os clássicos, né, que é contra a equipe do Curitiba aqui, você manter uma equipe jovem, isso aí acelera muito o processo de formação. O projeto ele é um só, nós temos relações e contribuição diária, né, junto à equipe de aspirantes. O professor Rafael Guanais, que é o treinador da equipe de aspirantes, nós temos uma relação de contato diária, é um trabalho integrado. Ele tem total autonomia para escolher os atletas que vai colocar para jogar, em construir ideias táticas e de sistema diferentes para essa equipe, sem perder o propósito e a característica principal dessa equipe que é propositiva. Então a gente consegue hoje ter atletas como o Kelvin, que é um menino de 17 para 18 anos, Eric, um menino também de 21 anos, temos atletas como Jadrson, um menino de 19 anos, Vitinho, 19 anos, Lucas Alter, um menino de 18 para 19 anos, atletas com potencial técnico muito grande e que provavelmente a curto prazo estarão aí fazendo parte da equipe principal. Muito bem, apontámos esses nomes com agrado e era interessante perceber isso, se havia autonomia, porque de facto aquilo que já analisámos e também vemos a equipa de aspirantes a jogar num sistema diferente, a jogar em 3-5-2, a maior parte das vezes, e era perceber, mas o Tiago explicou isso muito bem, que existe autonomia desde que os princípios base e a identidade seja a mesma. O campeonato, o Brasileirão 2019 começa para a semana, como também já referimos. O que é que podemos esperar do Atlético Paranaense neste Brasileirão de 2019 e depois da conquista da Taça Sul-Americana à época passada, como é que vai ser a pressão em torno desta temporada? Quais é que são as expectativas que vocês têm para este ano de 2019? Nós temos a expectativa de tentar iniciar esse ano melhor do que iniciamos ano passado. Ano passado, após a Copa do Mundo, a gente teve que fazer um trabalho de recuperação. A equipe no primeiro semestre não conseguiu fazer um brasileiro bom. A partir do segundo semestre, da pausa da Copa, a gente conseguiu melhorar e sair da 19ª colocação para a 7ª colocação no final. Então temos esperança que, se iniciarmos melhor esse ano, podemos aí, com a parada também da Copa América, um tempo bom para refrescar a equipe, para treinar, voltarmos bem no segundo semestre e quem sabe terminarmos uma colocação melhor que a do ano passado. Esse é o objetivo primeiro, a busca pela vaga na Libertadores da América através do brasileiro, ou seja, chegar entre os 6 primeiros é o primeiro objetivo, e depois dentro disso tentarmos, lógico, a busca pelo título, que é algo natural, porque um clube que muda de nível, como o Atlético tem mudado com a conquista da Sul-Americana, com esse início muito promissor de Libertadores da América e de início de ano, a expectativa acaba sendo maior, os adversários hoje vêm mais preparados e com mais cautela para nós enfrentarmos, principalmente nos jogos aqui em Curitiba. Mas ao mesmo tempo sabemos que pela presença dos jogos da Libertadores da América, da Recopa Sul-Americana e da própria Copa do Brasil, teremos muitas vezes que jogar com a equipe desgastada fisicamente, não no seu melhor momento. Em alguns momentos, lógico, rodar todo o grupo, né? Colocar os atletas que não vêm jogando para jogar. E aí é o nosso desafio, que a gente consiga manter o nível de performance, manter o nível de entrosamento, que é muito difícil, mudando muitos jogadores para algumas partidas do Campeonato Brasileiro, mas principalmente priorizando não perder jogadores machucados, porque é uma temporada de muitos jogos e o calendário brasileiro é uma das dificuldades e uma das discussões que a gente vai tendo há muito tempo para que a qualidade do futebol nacional possa melhorar. Muito bem. O Atlético, no decorrer da temporada passada, alterou o seu nome, o seu símbolo.
o Tiago vê isto como um processo de modernização do clube ou sente que de alguma forma acaba por se perder a identidade, como houve algumas críticas em relação a isso? O meu posicionamento é que o Atlético, como essência de clube, ele não perdeu a sua identidade, né? Ele continua sendo o Atlético Paranaense. O próprio H que foi colocado no nome faz parte do nome original da instituição. Então, quando foi fundado o Atlético, ele tinha H. E é uma maneira que o presidente, né, e a direção encontraram de diferenciar do próprio Atlético Mineiro, que é outro Atlético que temos aqui no Brasil, que leva o mesmo nome. E a preocupação com a marca passa muito por tentar transformar o Atlético Paranaense não só num clube brasileiro, mas num clube internacional, que seja visto pelo cenário nacional como uma marca importante, não só um clube de futebol, mas uma marca. Falamos muito aqui sobre a Juventus mesmo da Itália, que mudou há pouco tempo a sua marca, e penso que de tempos em tempos essas transformações fazem com que o clube, se for administrado de maneira organizada e com planejamento, possa dar um salto de qualidade no seu processo como clube e como marca. Hoje vejo como saudável e penso que isso vai atrair cada vez mais o interesse internacional para que o clube possa continuar crescendo. Muito bem. Em relação ao Brasil, sabemos que é um país com pouca paciência para os treinadores imporem as suas ideias e que por vezes um ciclo de maus resultados pode ditar a saída dos técnicos. E já vimos isso em vários clubes ainda esta temporada no Brasil, com algumas saídas. Como é que o Tiago lida com essa pressão e se acredita que é possível mudar esta mentalidade de resultadista no Brasil de forma a darem mais tempo aos técnicos trabalharem? E não sei se teve a oportunidade de ver, o próprio Jürgen Klopp do Liverpool falou esta semana precisamente sobre isso, a pedir mais paciência e mais tempo às direções e às estruturas dos clubes brasileiros para deixarem os treinadores trabalharem à vontade. O Brasil ele é conhecido como o país do futebol muito, né, lógico, pelos craques, os jogadores que saíram daqui, que são reconhecidamente grandes jogadores, por ter sido, né, 5 vezes campeão do mundo, mas muito pela paixão que o seu torcedor tem pelo futebol. É uma paixão muitas vezes que extrapola a razão e quando você lida com a emoção ela pode causar tanto de coisas grandiosas e benefícios positivos como as piores coisas possíveis, né? A própria violência que hoje atinge os estádios do futebol brasileiro e como os atletas e os profissionais do futebol são tratados aqui muitas vezes com agressividade em momentos ruins, é muito preocupante. O que penso é que ainda no Brasil o futebol ele é dirigido por dirigentes que não são profissionais do futebol. E quando você é dirigido por dirigentes que são, na grande maioria, somente torcedores, eles acabam se deixando levar pela emoção trazida pelo torcedor, pela emoção trazida pelos próprios meios de comunicação e da imprensa, que tem uma relação direta com o torcedor, e isso a causa maior de que existam tantas trocas, né? Porque com 2, 3 jogos, 4, 5, 10 jogos, é impossível um treinador desenvolver um trabalho de excelência no futebol. Você precisa de tempo, você precisa conhecer a sua equipe, você precisa entender se o clube tem uma identidade de jogo. E talvez a falta dessa identidade seja o maior dos problemas hoje dos grandes clubes do futebol brasileiro, porque a identidade acaba sendo a identidade do treinador que vem e não tem um perfil estipulado pela instituição para os treinadores trabalharem. Quando o Klopp fez a referência ao futebol brasileiro, ele fez com muita razão. É um dos maiores problemas que enfrentamos hoje e penso que isso só vai melhorar e vai demorar a melhorar quando os clubes deixarem de pensarem com a emoção, contratando profissionais para fazerem a gestão dos clubes e com esses profissionais a gente possa, né, tratar com mais frieza em alguns momentos e sofrer menos com a passionalidade que vem de fora das 4 linhas. Muito bem. E que projeção é que faz do futebol brasileiro nos próximos anos? As próprias seleções base, a própria seleção principal não tem conseguido alcançar os títulos de outros anos e nos últimos 5 anos apenas um clube brasileiro venceu a Libertadores. Como é que se pode mudar esta questão? Qual é que é a sua perspectiva em relação a isto? Eu penso que isso é um reflexo direto das gestões que o nosso futebol brasileiro tem hoje. Não só nos clubes, mas como na sua instituição máxima também.
que controla as seleções, controla o futebol brasileiro, que é a CBF. A gente tem dificuldades de gestão em todos os setores. O país, infelizmente, na sua política também passa por um momento muito difícil, que é de tentada de transformação na busca por uma política mais equilibrada, muitas situações de corrupção na política brasileira, e isso é um reflexo que passa diretamente para o futebol, porque o futebol hoje, e como sempre foi, é um fenômeno social, né, que acaba absorvendo tudo isso que a gente passa externamente. O professor Tite na seleção brasileira, no meu ponto de vista, faz um trabalho magnífico, de excelência, sofre naturalmente com as pressões que a confederação sofre. O Brasil, quando entra em qualquer tipo de competição, ele obrigatoriamente tem que vencer, assim é tratado aqui no Brasil. Se é segundo lugar, se não vence, ele coloca todo o projeto por água abaixo, nada serve. Penso que o fato de as categorias de formação hoje, os atletas estando sendo expostos cada vez mais cedo, negociados mais cedo para outros países e entre clubes, faz com que a fome e a ambição de se jogar na seleção, até de formação hoje, seja algo que diminuiu muito. E as próprias ideias hoje também nas seleções de base não estão muito claras, pelo fato de sofrer de muitas pressões externas ainda. Essa questão que eu falei antes da passionalidade, eu acho que tem uma relação direta com os resultados também na formação, e reflete isso como um todo no futebol brasileiro. Então, a curto prazo, vejo muita dificuldade, e somente equipes como o Atlético, que tem hoje um representante maior, que o Mário Celso Petralha, que conseguem ir muitas vezes contra o sistema, muitas vezes bancam situações que não são bem vistas pela opinião pública, conseguem ter, né, a longevidade necessária e, quem sabe, através disso, serem reconhecidas internacionalmente como um bom modelo de gestão no futebol nacional. Muito bem. E o que é que acha que se deve o facto de, neste momento, haver tão poucos brasileiros com sucesso na Europa? Por exemplo, temos a Argentina com o Pochettino, que nesta semana garantiu um lugar nas meias finais da Liga dos Campeões. Temos o Simeone, são dois técnicos argentinos que estão na lista dos 5, 10 melhores treinadores do mundo, considerado por todos, mas não vemos isso com os técnicos brasileiros. Eles têm qualidade, é um facto, mas não estão a conseguir vingar na Europa. Porquê é que isto está a acontecer? Eu acho que tem alguns pontos importantes nisso. Primeiro, historicamente, né? Os treinadores brasileiros que foram historicamente para a Europa não tiveram sucesso. Isso acaba, de maneira geral, não passando a credibilidade, muitas vezes, para o mercado europeu olhar para o treinador brasileiro. A segunda situação, penso que muitos dos atletas, dos treinadores que estão hoje no cenário europeu, por exemplo, você citou o próprio Pochettino, Simeone, entre outros aí que estão a ter sucesso há muito tempo na Europa, jogaram no futebol europeu. Isso é uma facilidade, muitas vezes, por já conhecer a estrutura do clube, dos clubes da Europa, a metodologia e tudo que acontece aí. Eu acredito que os treinadores brasileiros são, se não os melhores, né, estão entre os melhores treinadores do mundo, principalmente pela capacidade que eles têm de trabalhar em ambientes de pressão, onde a gestão é fundamental, e se adaptar muito rápido às perdas de jogadores. Você hoje no futebol europeu tem equipes que não mudam o elenco, ou mudam muito pouco o elenco há 2, 3, 4 temporadas. E isso faz uma diferença tremenda. Aqui, a cada 3, 4 meses, estamos perdendo 2 a 3 jogadores. E aí você tem que ter uma capacidade de adaptação, de criatividade e de realmente se redescobrir como treinador a todo instante. Gostaria muito de ver muitos treinadores europeus trabalhando no cenário do futebol brasileiro com a passionalidade que o futebol é tratado hoje aqui. Outra situação que vejo é que, por muito tempo, o futebol brasileiro foi tratado como o melhor futebol do mundo pelas conquistas que teve. E sentou em cima desses títulos e parou de buscar a qualificação, parou de olhar para fora. Como o futebol europeu durante muito tempo ficou atrás do futebol sul-americano, ele teve que se redescobrir, ele teve que criar metodologias, ele teve que buscar meios de treinamento, de formação para superar o futebol sul-americano. E fez com maestria. Hoje nós, sul-americanos, também temos que olhar muito para o futebol europeu, em termos metodológicos, de construção, de ideias de futebol, para tentar readquirir o que perdemos. Porque é inacreditável como um país como o Brasil, de proporções geográficas continentais, tenhamos grandes expoentes técnicos, ótimos treinadores, mas ainda a gente não produz nada academicamente.
O futebol brasileiro é muito pobre em escrever, em produzir academicamente para que possa fomentar cada vez mais o estudo. Ainda temos muito presentes aqui no nosso cenário nacional que quem estuda muitas vezes não está apto a trabalhar na prática. E quem é prático não está apto a trabalhar na teoria. E quebrando esses paradigmas, penso que estaremos no caminho certo para voltarmos a readquirir os espaços necessários, não só no cenário europeu, mas também em outros mercados mundiais que já estamos perdendo espaço. Muito bem. E posto isto, podemos ver o professor em breve a treinar na Europa. Isto em jeito de brincadeira, obviamente, mas a pergunta que queríamos colocar era se vir para a Europa é um objetivo para si, é uma prioridade, ou prefere ter uma carreira no Brasil? Quais é que são os seus objetivos a longo prazo? O meu objetivo está muito voltado com o meu objetivo pessoal, né? O meu propósito pessoal é estar próximo da minha família e pela minha inquietude, por ser uma pessoa inquieta, buscar qualificação constante. Enquanto eu tiver desafios no futebol brasileiro, quando eu falo desafios é conseguir trabalhar em clubes e com atletas que estão receptivos à informação, que eu possa contribuir com a formação do atleta e contribuir nos clubes, quero ficar por aqui. Mas tenho o desejo de buscar uma carreira internacional. Penso que o primeiro passo seja uma carreira internacional, primeiro na Sul América, né, para ser visto pelo mercado internacional como um treinador postulante a um mercado, quem sabe na Europa e em outros mercados. Eu tenho uma referência profissional e pessoal para mim que é muito grande, que é o professor Paulo Autuori, com quem eu tive o prazer de trabalhar aqui no Atlético Paranaense. E esse sim, trabalhou em Portugal, trabalhou na Europa, em outros países, hoje está na Colômbia, trabalhou no Japão, no mundo árabe, e é um dos poucos treinadores reconhecidamente internacionais. Quero seguir uma trajetória dessas, uma busca sempre por objetivos e principalmente pela melhora pessoal, né, como ser humano e qualificação total para que possa me tornar não só um profissional melhor, mas um homem melhor, né? Isso que eu tenho buscado e tenho objetivo de vida. Muito bem, ficamos aqui a torcer para que consiga alcançar todos os seus objetivos. Professor, foi um gosto enorme tê-lo aqui connosco no Scout Talks. Foi uma aula de 1 hora de futebol, podíamos estar aqui o dia todo a falar. Foi de facto um privilégio aprender consigo e perceber melhor como é que é a vossa estrutura, como é que é a operacionalização do processo de jogo do Atlético Paranaense, e desejamos que seja uma época com ainda mais sucesso do que aquela que foi a época de 2018 e estaremos cá a apoiar-vos. Muito obrigado, Francisco. Eu que fico grato por esse bate-papo. É muito gratificante, né, conversar, né, com você e com o público que vai ouvir essa conversa. Não tive em momento nenhum a pretensão de ensinar nada, é mais realmente de colocar o que a gente imagina, o que a gente acredita. Espero poder ter contribuído de alguma maneira e fico sempre à disposição dos amigos no que for necessário, né, para falar sobre futebol ou coisas da vida, porque o que importa mesmo são essas relações. Os demais a gente sabe que são resultados, se perde, se ganha, se empata, mas o conhecimento, a busca pela melhora e as amizades é que realmente ficam. Muito obrigado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!